Fala pessoal, tudo bem com vocês? A situação não tá fácil para o Ronaldinho Gaúcho. Ele segue preso no Paraguai, na sua prisão preventiva de 6 meses, teve negado o pedido de prisão domiciliar, o governo brasileiro já lavou as mãos e a cada minuto que passa uma nova descoberta é feita. Vamos falar sobre isso? É o assunto desse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A situação é muito mais grave do que a gente imaginava. Inicialmente, o Ronaldinho e o Assis detidos lá no Paraguai apenas para prestarem esclarecimentos, sobre passaportes adulterados num país do Mercosul, em que você precisa apenas de um RG para poder entrar, de acordo com o acordo feito entre os dois países. Mas tudo bem, passaportes adulterados, também documentos de identidade adulterados. Aí eles prestam esclarecimentos e tudo mais, só que à medida em que as horas foram passando, os dias foram passando, a justiça paraguaia foi descobrindo mais pontas de um esquema que parece muito maior do que a gente imaginava. Bom, a informação é que realmente nos últimos dias a defesa do Ronaldinho e do Assis estavam pedindo várias coisas, para poder amenizar essa situação. Como, por exemplo, uma prisão domiciliar. Uma casa de 800 mil dólares foi destinada pela defesa dos dois irmãos que estão lá presos, para que eles pudessem continuar respondendo todas as investigações nessa casa. O Ministério Público inicialmente acatou esse pedido, mas pediu algumas horas para pensar. Eis que sai a definição, a decisão de que não, eles seguem presos nessa prisão preventiva por 6 meses. Por quê? Segundo eles, você deixá-los soltos, mesmo que numa prisão domiciliar, poderia facilitar uma fuga e eles precisam que os dois não obstruam as investigações. Eles entendem que, com a influência que o Ronaldinho tem, e o irmão também, de acordo com negócios que podem estar aparecendo, eles poderiam obstruir as investigações de alguma forma. Então, por conta disso, eles seguem presos. Também os celulares dos dois já estão sendo periciados, já estão sendo investigados e, segundo a Justiça Paraguaia, já há informações preciosas sendo descobertas por mensagens dos dois trocadas com integrantes do crime organizado dentro do Paraguai. Ou seja, é muita coisa, gente. São 11 denúncias de crimes que os dois estariam envolvidos. Entre eles, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha. Essas pessoas que os dois teriam trocado mensagens é a Dália Lopes, que é uma pessoa lá, uma mulher envolvida também com o crime organizado dentro do Paraguai, e o Nelson Belotti, que é dono de um cassino que originou tudo isso. Era o convite do Ronaldinho para participar da inauguração desse cassino, o motivo pelo qual ele entrou no Paraguai. Só que aí, passaporte falso, a justiça começou a investigar e viu que tinha muito mais coisa a respeito. O governo brasileiro, imediatamente, porque não sei se vocês sabem, o Ronaldinho foi determinado, ele foi nomeado como embaixador do turismo no ano passado. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele ligou para os seus pares, lá do Paraguai, para o judiciário, para obter mais informações, para saber qual seria a real situação desse caso, para daqui a pouco o governo brasileiro providenciar a defesa, enfim, todos os recursos que o Ronaldinho e o seu irmão poderiam precisar. Mas a informação que a gente tem é que o Sérgio Moro, quando tomou conhecimento do processo e da situação, da real situação, simplesmente lavou as mãos e deixou tudo nas mãos da justiça paraguaia. O que nos leva a crer de que realmente a situação dele é para lá de complicada. Ele segue preso, 6 meses de prisão preventiva decretada. Claro que cabe recurso, a defesa está tentando a todo instante solicitar alguma coisa que amenize a situação e não vem conseguindo. A prisão domiciliar foi negada e também um pagamento milionário de uma fiança que também foi recusada pela justiça paraguaia. Ou seja, todas as manobras que a defesa do Ronaldinho está tentando para tentar pelo menos fazer com que ele responda em liberdade, que ele volte para o país, que ele fique lá num domicílio respondendo às investigações, nada disso está sendo acatado. Muitos podem pensar, bom, mas aí há um pouco de pirotecnia, ele saindo algemado, a justiça paraguaia também está se aproveitando dessa situação, em razão do Ronaldinho ser um nome mundial e tudo mais.
Bom, até pode ser, né? Mas isso é uma conclusão muito leviana que a gente não pode ter nesse momento. O fato a situação dele é complicada. Se o governo brasileiro, que tem nele como embaixador do turismo, simplesmente se omitiu de qualquer coisa em razão do conhecimento do processo, se lá a cada hora que passa a justiça vai aos microfones e diz, não, nós estamos descobrindo mais coisas, eles estão envolvidos com uma coisa maior, tem mensagens trocadas com integrantes do crime organizado aqui do Paraguai. Que objetivos eles teriam no país? Que são muitas perguntas, né, nesse momento. Por que eles estariam entrando com um documento falso, entregue por uma pessoa que responde a vários processos, que já tem antecedentes criminais? O que eles queriam lá no país? Gente, é muito triste porque eu já fiz um vídeo aqui falando de inúmeros escândalos do qual o Ronaldinho e seu irmão já se envolveram, com o seu instituto em Porto Alegre, com casa noturna, com irregularidades, com desvio de verba pública, com o Ronaldinho sendo réu num processo contra essas pirâmides aí, né, usando essas moedas virtuais, e ele sendo como garoto propaganda dessa campanha, acabou virando réu num processo de 300 milhões de reais, entre outras várias situações em que ele se envolveu ao longo de toda a sua carreira. Um cara que nunca teve posições firmes, um cara que sempre passou a imagem de ser levado pelo irmão, mas que nesse momento, se a justiça descobrir que ele também trocava mensagens, né, não tem como ele ou o irmão dizerem que apenas o Assis estava envolvido nisso. O fato é que os dois estão presos, os dois estão respondendo e a situação está muito longe de acabar. É preocupante e triste da gente falar de um ídolo do futebol que hoje está preso atrás das grades, tentando provar sua inocência, mas à medida em que que os dias vão passando, a gente só vê esse iceberg, né, com a pontinha aumentando. Vamos lá, vamos acompanhar os próximos passos. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Valeu? Comentem aqui como sempre. Obrigado pela audiência, pela companhia aqui no canal. Inscreva-se, é muito importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!